Caminhoneiro é sequestrado transportando carga valiosa e revela segredos aterrorizantes. Miguel sempre foi um caminhoneiro no volante da vida. Aos 45 anos, as estradas eram sua casa e os trechos intermináveis seus amigos. Mas naquela noite chuvosa, tudo mudou. As gotas de água pareciam gritos de aviso ao caírem no para-brisa, e o vento uivava, como se soubesse do pesadelo que estava por vir. Ele transportava uma carga de medicamentos que valia uma fortuna e que poderiam salvar muitas vidas. No entanto, era um tesouro muito cobiçado e muito perigoso. Enquanto cruzava uma estrada deserta, um carro apareceu repentinamente atrás dele, cheio de homens encapuzados. Um deles acenou, e em um segundo, tudo escureceu. Miguel não teve tempo nem de gritar. O mundo se desfez em flashes de luz e dor. Quando acordou, estava amarrado em um galpão, as paredes molhadas e frias, e a única luz vinha de uma lâmpada piscante acima dele. Seus captores não eram ladrões comuns. Eram membros de... Respirando fundo, Miguel sentiu o pânico apertar seu peito. Estou em uma edição de terror, como em um filme, pensou, olhando ao redor. E se o que estava ali não fosse apenas uma carga? Cada frasco poderia conter algo muito mais sombrio. Na calada da noite, enquanto um dos sequestradores saía, Miguel começou a se debater. Com o coração acelerado, ele olhou ao redor. Havia documentos espalhados numa mesa com palavras que pareciam mais comuns em um relatório de laboratório do que em um transporte de medicamentos. Experimentos, efeitos colaterais, sujeitos humanos. O que era aquilo? E por que tudo aquilo parecia tão conectado? Nos seus delírios de dor e medo, Miguel se lembrou de algo ainda mais aterrador. Sua mãe, desaparecida há anos. Ela sempre falava sobre ter trabalhado em um laboratório, mas nunca entrava em detalhes. O nó na garganta dele cresceu. E se ela estivesse ali? E se fizesse parte dessa trama macabra? A porta do galpão se abriu e, para sua surpresa, um dos sequestradores ficou parado hesitante. Ele não era como os outros. A expressão de seu rosto revelava sofrimento e um dilema interno. Você precisa fugir, ele sussurrou, olhando para o lado, aterrorizado. Eles estão vindo, policias corruptos, mas posso ajudar. A tensão era palpável. Com o tempo correndo contra ele, Miguel estava diante de uma encruzilhada. Confiaria naquele homem? A promessa de liberdade estava à frente, mas Tim realmente era seu aliado. Enquanto cada segundo se arrastava, ficou claro que a chave para sua liberdade estava na carga que ele transportava. Poderia conter não só sua única chance de escapar, mas também o segredo que sua mãe tinha escondido por tanto tempo. E se ao final, o que ele descobrisse pudesse mudar não apenas sua vida, mas também o destino de várias outras. Agora, a contagem regressiva começou. Com o coração na boca e o peso da responsabilidade em suas costas, Miguel sabia que precisava agir. Rápido. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Miguel sentiu seu coração acelerar enquanto olhava para o homem hesitante à sua frente. Você precisa fugir, ele sussurrou. Seu olhar era assustado, quase suplicante. A tensão no ar era palpável, como se o galpão tivesse prestes a explodir a qualquer. Não, não, eles não podem estar aqui, o homem gritou, virando-se para a porta. Miguel aproveitou a distração e se esforçou para se mover. As cordas que o prendiam estavam muito apertadas. Mas com um impulso de adrenalina, ele se debateu, arrastando a cadeira contra a mesa, fazendo alguns documentos caírem no chão.
Ele não conseguia acreditar que estava ali, a poucos passos da liberdade. Então, tudo mudou. Um barulho ensurdecedor surgiu de fora, como um tiro. O sequestrador congelou, seus olhos arregalados. Meu Deus! Ele sussurrou, correndo para a porta. Miguel, por outro lado, sentiu um frio na barriga. O tempo parecia diminuir enquanto ele escutava os gritos de fora, um misto de ordens e caos. Algo estava muito errado. O homem hesitou na porta e gritou: "Se você quiser viver, se esconda." O tráfico de mercadorias e vidas estava prestes a ser desmascarado, mas Miguel não tinha certeza se poderia confiar naquela súplica. Ele decidiu não perder a chance e, com um movimento ágil, se escondeu atrás de algumas caixas empilhadas. A porta do galpão se abriu com um estrondo, revelando uma equipe armada. Miguel não conseguia ver os rostos, mas a força deles era inegável. O sequestrador tentou se explicar, balbuciando algo sobre não ter feito nada e ser forçado. Miguel prendeu a respiração. Os estrondos continuaram e a tensão estava à flor da pele. E num momento de pura incredulidade, ele viu algo que congelou seu sangue. Um dos homens da equipe se virou um pouco, e Miguel reconheceu um pequeno detalhe. Era uma cicatriz familiar no braço. Uma cicatriz que pertenceu à sua mãe. Miguel se esforçou para lembrar-se da história que ela sempre contava, mas o desespero o impediu. Como isso era possível? As vozes ficaram mais altas e mais agressivas. "Onde estão os produtos?" uma voz exigiu. O sequestrador, agora em pânico, começou a explicar, mas todo seu discurso foi interrompido por um lampejo na mente de Miguel. Ele não poderia simplesmente ser um caminhoneiro em uma história criada por forças mais poderosas. Essa não era sua vida, não era tudo o que havia para ele. Com seu coração pulsando, a realidade começou a se dissolver em uma névoa sombria. Ele percebeu que sua fuga não dependia apenas de um capanga bondoso ou de produtos farmacêuticos. Era muito mais profundo. A conexão que ele tinha com todo aquele pesadelo, com a carga que transportava, a verdade que sua mãe escondia, tudo parecia se entrelaçar de uma maneira que o deixava tonto. Por um segundo, Miguel se sentiu como se estivesse flutuando entre duas realidades. Ele precisava saber, custasse o que custasse. Enquanto os gritos e tiros ressoavam, algo dentro dele se derramou, como se toda a sua vida estivesse sempre. A chave para tudo estava ali, nos medicamentos, em sua mãe, e ele estava no epicentro de um furacão de segredos. A luta por sua liberdade não era mais apenas sobre ele, era sobre algo muito maior. Agora tudo dependia de sua coragem. Se a verdade fosse revelada, estaria preparado para suportá-la? A hora da decisão estava chegando, e assim, a contagem regressiva para a transformação de sua vida começou. Miguel sentia seu coração em um compasso frenético. O caos do galpão explodia ao seu redor, e enquanto se escondia atrás das caixas, sua mente corria como um moinho. Ele não entendia tudo isso, ligado a segredos de vidas que não eram suas, ou eram? Então o inesperado aconteceu. Um barulho estrondoso ecoou, seguido por uma instabilidade súbita. As luzes do galpão piscaram e, em um instante que pareceu eterno, uma sombra familiar surgiu na entrada. Miguel esticou o pescoço, o coração disparando. Aquela silhueta era sua mãe. Mas não podia ser. Ela estava desaparecida. As lembranças de sua infância vieram à tona, um turbilhão de risos e carinhos. Tudo isso agora ofuscado pela imagem dela em pé na porta, com um olhar vazio e perdido. "Mãe!" Miguel mal conseguia sussurrar, a palavra saindo entrecortada pela incredulidade. O sequestrador ao seu lado desviou o olhar, confuso. A expressão da mulher, ao invés de conforto, errava no desespero. Havia uma tensão no ar, uma conexão estranha entre todos. Aquele momento de revelação fraturou algo dentro dele. Como ele estava ali? O que havia acontecido nas sombras de sua vida que a havia trazido de volta? Miguel assistiu, paralisado, enquanto sua mãe começava a se mover, mas não em direção a ele. Ela caminhou em direção ao sequestrador. "Você de novo."
Ela gritou, sua voz um misto de fúria e dor. O quê? Miguel começou, mas a verdade parecia uma barreira erguida entre eles, pronta para desabar a qualquer momento. Lucas, eu te avisei sobre as consequências, a mulher berrou, e a revelação foi um golpe direto no estômago de Miguel. Lucas, o sequestrador não era um agente distante, mas alguém que ela conhecia. Você não pode continuar com isso. Sua mãe, a mulher que ele sempre admirou, a que estava sempre disposta a protegê-lo, estava agora se confrontando com um homem que o colocara em perigo. As sirenes lá fora se tornaram um tecido colado à realidade, a instabilidade crescendo à medida que as vozes mais parecidas, com ecos de lembranças atormentadas, se uniam ao grito de seu coração. Lucas olhou para a mãe de Miguel com uma expressão de desespero, seu rosto tremendo, como se estivesse lutando com uma batalha interna. Eu não queria. Precisamos disso. Você sabe que precisamos. Miguel estava incrédulo. Ele não sabia se deveria gritar ou correr. O homem que havia sequestrado sua vida tinha uma ligação com sua mãe. Mas principalmente, o que isso significava? Uma luz forte iluminou o galpão, fazendo todos os rostos brilhar em uma sombra dramática. As vozes externas cresceram em cacofonia. Foi então que Miguel percebeu. Não era apenas sobre ele ou a carga. Era uma rede de segredos. Ele estava no centro de uma teia que ligava sua própria vida a experiências que seu coração não estava preparado para carregar. Eu não vou deixar você fazer isso, Lucas. A mãe de Miguel gritava, puxando sua atenção de novo. Seu olhar era uma mistura de determinação e desespero. Miguel se lembrou do que viu nos documentos, os experimentos e a verdade aterrorizante que seu próprio legado trazia. Naquele momento, a linha entre o certo e o errado virou um borrão, e tudo o que restava era uma escolha. Antes que pudesse reagir, um estrondo ocorreu do lado de fora, fazendo todos se virarem. Eles estão aqui, alguém gritou, e os olhares de todos se buscaram em pânico. Foi o caos absoluto. Miguel se viu paralisado, entre as correntes da lealdade ao homem que talvez fosse seu aliado e as revelações sombrias sobre sua mãe. O que ele faria agora? E mais importante, o que conhecer a verdade significaria para seu futuro, ou o que restava dele? Os segredos estavam prestes a ser desvelados, mas a verdade poderia custar tudo. Naquele instante, enquanto as sirenes uivavam, e o desespero crescia, o que era real e o que era manipulação. A única certeza era que Miguel estava prestes a descobrir que nem tudo era o que parecia. E na penumbra da certeza, o abismo se abria. Miguel estava em um turbilhão de emoções. Sua mãe, ali, à sua frente, estava prestes a confrontar o captor que desmantelou sua vida. O caos ao redor parecia distante. O que ela fazia ali? Por que ela estava em um galpão cheio de segredos sombrios? O ar estava pesado com perguntas que nunca foram respondidas. Ele queria gritar, correr e abraçá-la, mas algo o impedia de se mover. Lucas parecia paralisado, estupefato com a revelação. Você tá louca! Não deveria estar aqui, ele disse, sua voz trêmula. A tensão aumentava com cada segundo, como se a realidade estivesse à beira da explosão. Os gritos e tiros do lado de fora continuavam, mas tudo estava em segundo plano. Miguel tinha que entender. Mãe, por que você nunca me contou? O Valls perguntou, sua voz falhando, cheia de dor e confusão. Ela olhou para Miguel com os olhos marejados. Porque eu estava tentando te proteger, Miguel. Você não entende. Eu não queria que você se envolvesse nisso. Se envolvesse em quê? O que você e ele têm a ver com tudo isso? A raiva crescia na garganta de Miguel. O homem que o havia sequestrado tinha um laço direto com o mistério que havia atormentado sua infância. O barulho estava crescendo fora do galpão, e luzes se acendiam. A equipe armada parecia se aproximar, mas Miguel mal notou. Ele estava focado, sendo sugado por uma verdade que ele ainda não compreendia. Mãe, você e Lucas,
O que diabos acontece aqui? Então as palavras dela quebraram o chão sob seus pés. Miguel, eu precisei fazer escolhas, e às vezes elas machucam. Lucas é seu pai. Um silêncio atordoante se estabeleceu. A revelação flutuou pelo ar pesado. As palavras dela caíam como pedras na água, gerando ondas de incredulidade em seu coração. Miguel sentiu um nó na garganta, e sua cabeça começou a girar. O quê? Não, isso não pode ser verdade. Você está mentindo. A incredulidade se misturava com a raiva. É verdade. Miguel, eu fiz o que pude. Nunca quis que você soubesse, mas por favor, você precisa entender que ele estava apenas tentando proteger você. Não como sequestrador, mas como pai. O que? Como você pode dizer isso? O ar lhe faltava. A verdade era um veneno. Miguel olhou para Lucas e, ao invés de um inimigo, sua mente começou a formar uma nova narrativa. Você me sequestrou? Ele perguntou, tentando encontrar alguma lógica no tumulto. Lucas ficou imóvel, mas sua expressão estava repleta de dor. Eu não queria que você soubesse desse mundo, Miguel. Você é um jovem, cheio de esperanças. Não deveria se envolver nisso. Essa carga, eu não pretendia que chegasse a você. As sirenes do lado de fora tornaram-se um grande eco. O caos estava se intensificando. O que isso significava para o futuro deles? Miguel sentiu um frio absoluto na espinha. Ele estava no centro de um segredo de família que poderia destruir tudo o que acreditava. Você precisa decidir, Miguel. Agora! Disparou sua mãe, o desespero em sua voz quase quebrando. Se eles entrarem, tudo será destruído. Você ainda pode escapar. Mas quem Miguel poderia confiar? Sua mãe? Lucas? A verdade estava entrelaçada em mentiras. Cada movimento parecia ser uma aposta perigosa. Ele estava preso em um labirinto de segredos e não sabia como sair. O que ele realmente queria? Era a liberdade ou a verdade? E quando mais produziria na balança de sua vida? O som das sirenes ecoava, como um relógio, contagem para o desconhecido. A única certeza era que ele teria que escolher um caminho que mudaria para sempre o destino deles. Com o coração batendo forte, Miguel respirou fundo. O que ele diria? O que ele faria? O abismo se abria à sua frente, e ele estava prestes a decidir se deixaria cair ou se lutaria para mudar tudo. Miguel estava em um turbilhão de emoções. Sua mãe, ali, à sua frente, estava prestes a confrontar o captor que desmantelou sua vida. O caos ao redor parecia distante. O que ela fazia ali? Por que estava em um galpão cheio de segredos sombrios? O ar estava pesado com perguntas que nunca foram respondidas. Ele queria gritar, correr e abraçá-la, mas algo o impedia de se mover. Lucas parecia paralisado, estupefato com a revelação. Você está louca? Não deveria estar aqui, ele disse, sua voz trêmula. A tensão aumentava com cada segundo, como se a realidade estivesse à beira da explosão. Os gritos e tiros do lado de fora continuavam, mas tudo estava em segundo plano. Miguel tinha que entender. Mãe, por que você nunca me contou? Ele perguntou, sua voz falhando, cheia de dor e confusão. Ela olhou para Miguel com os olhos marejados. Porque eu estava tentando te proteger, Miguel. Você não entende. Eu não queria que você se envolvesse nisso. Se envolvesse em quê? O que você e ele têm a ver com tudo isso? A raiva crescia na garganta de Miguel. O homem que o havia sequestrado tinha um laço direto com o mistério que havia atormentado sua infância. O barulho estava crescendo fora do galpão, e luzes se acendiam. A equipe armada parecia se aproximar, mas Miguel mal notou. Ele estava focado, sendo sugado por uma verdade que ele ainda não compreendia. Mãe, você e Lucas, o que diabos acontece aqui? Então, as palavras dela quebraram o chão sob seus pés. Miguel, eu precisei fazer escolhas e às vezes elas machucam. Lucas é seu pai. Um silêncio atordoante se estabeleceu. A revelação flutuou pelo ar pesado. As palavras dela caíam como pedras na água, gerando ondas de incredulidade em seu coração.
Miguel sentiu um nó na garganta e sua cabeça começou a girar. O quê? Não, isso não pode ser verdade. Você está mentindo. A incredulidade se misturava com a raiva. É verdade, Miguel. Eu fiz o que pude. Nunca quis que você soubesse. Mas, por favor, você precisa entender que ele estava apenas tentando proteger você. Não como sequestrador, mas como pai. O quê? Como você pode dizer isso? O ar lhe faltava. A verdade era um veneno. Miguel olhou para Lucas e, ao invés de um inimigo, sua mente começou a formar uma nova narrativa. Você me sequestrou? Ele perguntou, tentando encontrar alguma lógica no tumulto. Lucas ficou imóvel, mas sua expressão estava repleta de dor. Eu não queria que você soubesse desse mundo, Miguel. Você é um jovem cheio de esperanças. Não deveria se envolver nisso. Essa carga, eu não pretendia que chegasse a você. As sirenes do lado de fora tornaram-se um grande eco. O caos estava se intensificando. O que isso significava para o futuro deles? Miguel sentiu um frio absoluto na espinha. Ele estava no centro de um segredo de família que poderia destruir tudo o que acreditava. Você precisa decidir, Miguel. Agora! Disparou sua mãe, o desespero em sua voz quase quebrando. Se eles entrarem, tudo será destruído. Você ainda pode escapar. Mas quem Miguel poderia confiar? Sua mãe? Lucas? A verdade estava entrelaçada em mentiras. E cada movimento parecia ser uma aposta perigosa. Ele estava preso em um labirinto de segredos e não sabia como sair. O que ele realmente queria? Era a liberdade ou a verdade? E quando mais produziria na balança de sua vida? O som das sirenes ecoava, como um relógio contagem para o desconhecido. A única certeza era que ele teria que escolher um caminho que mudaria para sempre o destino deles. Com o coração batendo forte, Miguel respirou fundo. O que ele diria? O que faria? Então, um estrondo ensurdecedor ecoou da porta, o metal se retorcendo, e toda a estrutura do galpão parecia tremular. Miguel e sua mãe se entreolharam, apavorados. Lucas ficou pálido como nunca antes. O que estava por vir? A porta se abriu com um golpe violento, revelando uma figura em pé, envolta em sombras. Uma mulher, de rosto conhecido. O mesmo rosto que vinha visitá-lo em seus sonhos. Mãe? Sussurrou Miguel, mas não era sua mãe. Era ela, a mulher desaparecida, que Miguel sempre pensou que nunca veria. Miguel, você não deveria estar aqui. A mulher gritou, avançando em direção a ele. Quem é você? O que está acontecendo? A confusão tomou conta de Miguel, enquanto a nova figura se aproximava. Lucas arregalou os olhos, como se a visão lhe causasse dor. Eu sou sua verdadeira mãe. A mulher que você conhece não é nada mais do que uma impostora, ela gritou, olhando diretamente para Miguel. O mundo ao redor de Miguel começou a ruir. Seu coração bombardeava dentro do peito. Ele olhou para Lucas, em busca de respostas. Mas o rosto do homem estava coberto de horror. Isso não pode ser, murmurou ele, as palavras mal saindo de seus lábios. Miguel estava entre dois mundos, uma tempestade de emoções. A verdade que ele havia conhecido toda a sua vida começava a desmoronar. O passado, o presente, tudo parecia um pesadelo. E a única coisa clara era que o estrondo que havia entrado na sala não era apenas uma revelação. Era um cataclismo que mudaria tudo. Como ele conseguiria lidar com o fato de que sua vida foi construída em mentiras? E, principalmente, o que viria a seguir? O abismo se abria à sua frente, e as respostas estavam mais distantes do que nunca. Miguel estava em um turbilhão de emoções. Sua mãe, ali à sua frente, estava prestes a confrontar o captor que desmantelou sua vida. O caos ao redor parecia distante. O que ela fazia ali? Por que estava em um galpão cheio de segredos sombrios? O ar estava pesado com perguntas que nunca foram respondidas. Ele queria gritar, correr e abraçá-la, mas algo o impedia de se mover. Lucas parecia paralisado, estupefato com a revelação.
Você está louca, não deveria estar aqui, ele disse, sua voz trêmula. A tensão aumentava com cada segundo, como se a realidade estivesse à beira da explosão. Os gritos e tiros do lado de fora continuavam, mas tudo estava em segundo plano. Miguel tinha que entender. Mãe, por que você nunca me contou? Ele perguntou, sua voz falhando, cheia de dor e confusão. Ela olhou para Miguel com os olhos marejados. Porque eu estava tentando te proteger, Miguel. Você não entende. Eu não queria que você se envolvesse nisso. Se envolvesse em quê? O que você e ele têm a ver com tudo isso? A raiva crescia na garganta de Miguel. O homem que o havia sequestrado tinha um laço direto com o mistério que havia atormentado sua infância. O barulho estava crescendo fora do galpão, e luzes se acendiam. A equipe armada parecia se aproximar, mas Miguel mal notou. Ele estava focado sendo sugado por uma verdade que ainda não compreendia. Mãe, você e Lucas, o que diabos acontece aqui? Então, as palavras dela quebraram o chão sob seus pés. Miguel, eu precisei fazer escolhas, e às vezes elas machucam. Lucas é seu pai. Um silêncio atordoante se estabeleceu. A revelação flutuou pelo ar pesado. As palavras dela caíam como pedras na água, gerando ondas de incredulidade em seu coração. Miguel sentiu um nó na garganta. O quê? Não, isso não pode ser verdade. Você está mentindo. A incredulidade se misturava com a raiva. É verdade, Miguel. Eu fiz o que pude. Nunca quis que você soubesse. Mas você precisa entender. Ele estava apenas tentando proteger você. Não como sequestrador, mas como pai. O quê? Como você pode dizer isso? O ar lhe faltava. A verdade era um veneno. Miguel olhou para Lucas, e ao invés de um inimigo, sua mente começou a formar uma nova narrativa. Você me sequestrou? Ele perguntou. Lucas estava imóvel, mas a expressão dele estava repleta de dor. Eu não queria que você soubesse desse mundo, Miguel. Você é um jovem, cheio de esperanças. Não deveria se envolver nisso. Essa carga eu não pretendia que chegasse a você. As sirenes do lado de fora tornaram-se um grande eco. O caos estava se intensificando. O que isso significava para o futuro deles? Miguel sentiu um frio absoluto na espinha. Ele estava no centro de um segredo de família que poderia destruir tudo o que acreditava. Você precisa decidir, Miguel. Agora! Disparou sua mãe, o desespero e sua voz quase quebrando. Se eles entrarem, tudo será destruído. Você ainda pode escapar. Mas quem Miguel poderia confiar? Sua mãe? Lucas? Ele estava preso em um labirinto de segredos e não sabia como sair. O que ele realmente queria? Era liberdade ou a verdade? Então, a porta explodiu com força, fazendo tudo tremer. Uma equipe armada invadiu o galpão, mas havia algo mais. Miguel ficou abalado ao ver que um dos agentes era ninguém menos que seu irmão, Daniel. Ele não tinha ideia de que existia um irmão. Miguel, o que você está fazendo aqui? Daniel gritou, sua voz carregada com um misto de autoritarismo e preocupação. Os olhos dele se fixaram em Lucas com desprezo. Você trouxe o garoto para este inferno? Miguel olhou para sua mãe, confuso. O choque estava estampado na sua face. Eles estavam escondendo muitos segredos. O que você quer dizer, Daniel? E a raiva se transformou em desespero. Fiz parte do plano, Miguel. O seu futuro está em jogo. Daniel raspou a mão na cabeça, tentando se recompor. Estamos todos em perigo aqui. Perigo? De quem você está falando? Miguel pressionou. Cada palavra um peso crescente. A verdade parecia uma bola de neve desenfreada. Das pessoas para quem o Lucas trabalha. Eles não deixarão você escapar. Aqui não é só sobre vocês três. Ele fez uma pausa, respirando fundo, como quem tenta reunir coragem. Ainda temos uma chance, mas precisamos agir agora. As sirenes ecoavam e Miguel estava totalmente perdido. O cenário diante dele era caótico. Ele não conhecia Daniel. Como poderia confiar nele? O que isso significava para sua mãe e para Lucas?
Uma ferida cortante se abria em seu peito, enquanto as peças do quebra-cabeça revelavam uma imagem muito mais sombria do que ele poderia imaginar. E a última coisa que Miguel esperava era descobrir que sua família estava envolvida em um jogo muito mais complexo e perigoso do que ele pensava. O abismo estava se aproximando, e a real natureza de quem ficaria ao seu lado ou se voltaria contra ele estava em jogo. A batalha apenas começara, mas a verdade era mais horrenda do que qualquer pesadelo. O que mais ainda estava escondido? Miguel estava em um turbilhão de emoções. Sua mãe, ali, à sua frente, estava prestes a confrontar o captor que desmantelou sua vida. O caos ao redor parecia distante. O que ela fazia ali? Por que estava em um galpão cheio de segredos sombrios? O ar estava pesado com perguntas que nunca foram respondidas. Ele queria gritar, correr e abraçá-la, mas algo o impedia de se mover. Lucas parecia paralisado, estupefato com a revelação. "Você tá louca? Não deveria estar aqui", ele disse, sua voz trêmula. A tensão aumentava com cada segundo, como se a realidade tivesse à beira da explosão. Os gritos e tiros do lado de fora continuavam, mas tudo estava em segundo plano. Miguel tinha que entender. "Mãe, por que você nunca me contou?", ele perguntou, sua voz falhando, cheia de dor e confusão. Ela olhou para Miguel com os olhos marejados. "Porque eu estava tentando te proteger, Miguel. Você não entende. Eu não queria que você se envolvesse nisso." "Se envolvesse em quê? O que você e ele têm a ver com tudo isso?" A raiva crescia na garganta de Miguel. O homem que o havia sequestrado tinha um laço direto com o mistério que havia atormentado sua infância. O barulho estava crescendo fora do galpão, e luzes se acendiam. A equipe armada parecia se aproximar, mas Miguel mal notou. Ele estava focado sendo sugado por uma verdade que ainda não compreendia. "Mãe, você e Lucas. O que diabos acontece aqui?" Então, as palavras dela quebraram o chão sob seus pés. "Miguel, eu precisei fazer escolhas e às vezes elas machucam. Lucas é seu pai." Um silêncio atordoante se estabeleceu. A revelação flutuou pelo ar pesado. As palavras dela caíam como pedras na água, gerando ondas de incredulidade em seu coração. Miguel sentiu um nó na garganta. "O quê? Não, isso não pode ser verdade. Você está mentindo." A incredulidade se misturava com a raiva. "É verdade, Miguel. Eu fiz o que pude. Nunca quis que você soubesse. Mas você precisa entender. Ele estava apenas tentando proteger você. Não como sequestrador, mas como pai." "O quê? Como você pode dizer isso?" O ar lhe faltava. A verdade era um veneno. Miguel olhou para Lucas e, ao invés de um inimigo, sua mente começou a formar uma nova narrativa. Você me sequestrou?", ele perguntou. Lucas estava imóvel, mas a expressão dele estava repleta de dor. Eu não queria que você soubesse desse mundo, Miguel. Você é um jovem, cheio de esperanças. Não deveria se envolver nisso. Essa carga, eu não pretendia que chegasse a você." As sirenes do lado de fora tornaram-se um grande eco. O caos estava se intensificando. O que isso significava para o futuro deles? Miguel sentia um frio absoluto na espinha. Ele estava no centro de um segredo de família que poderia destruir tudo o que acreditava. "Você precisa decidir, Miguel. Agora!", disparou sua mãe, o desespero e sua voz quase quebrando. "Se eles entrarem, tudo será destruído. Você ainda pode escapar." Mas quem Miguel poderia confiar? Sua mãe? Lucas? Ele estava preso em um labirinto de segredos e não sabia como sair. O que ele realmente queria? Era liberdade ou a verdade? Então a porta explodiu com força, fazendo tudo tremer. Uma equipe armada invadiu o galpão, mas havia algo mais. Miguel ficou abalado ao ver que um dos agentes era ninguém menos que seu irmão, Daniel. Ele não tinha ideia de que existia um irmão. "Miguel, o que você está fazendo aqui?", Daniel gritou, sua voz carregada com um misto de autoritarismo e preocupação. Os olhos dele se fixaram em Lucas com desprezo. "Você trouxe o garoto para esse inferno?" Miguel olhou para sua mãe, confuso.
O choque estava estampado na sua face. O que você quer dizer, Daniel? E a raiva se transformou em desespero. Fiz parte do plano, Miguel. O seu futuro está em jogo. Daniel raspou a mão na cabeça, tentando se recompor. Estamos todos em perigo aqui. Perigo? De quem você está falando? Miguel pressionou. Cada palavra, um peso crescente. A verdade parecia uma bola de neve desenfreada. Das pessoas para quem o Lucas trabalha. Eles não deixarão você escapar. Aqui não é só sobre vocês três. Ele fez uma pausa, respirando fundo, como quem tenta reunir coragem. Ainda temos uma chance, mas precisamos agir agora. Uma explosão repentina do lado de fora fez o galpão tremer. Os sons de tiros e gritos se multiplicaram, e foi quando a verdadeira pânico se instalou. Miguel percebeu que as luzes do galpão começaram a piscar, e um pesado odor de fumaça começou a invadir o ar, criando um murmurinho. Então, algo inesperado aconteceu. Uma figura encapuzada surgiu, atravessando a entrada em meio ao caos. Miguel arregalou os olhos. Não pode ser, ele sussurrou, o coração batendo descompassado. Era a mulher que ele acreditava ter desaparecido para sempre, um fantasma do passado. Mãe, ele gritou, mas a figura parou em sua trilha. A luz revelava um rosto que Miguel reconhecia, mas era como se tivesse sido esculpido por todo o sofrimento do mundo. A mulher retirou o capuz e, com um brilho nos olhos que refletia confusão e dor, revelou uma verdade devastadora. Eu sou a verdade que você tem buscado, Miguel, ela disse, a voz rouca e cheia de emoção. Você precisa entender quem somos realmente e o papel que cada um de nós desempenha nesse jogo sombrio. Sua vida não é o que você imagina. E a frase pairou, quebrando a respiração de todos. Um silêncio mortal tomou conta do galpão. As sirenes, os tiros, tudo parecia distante. O que mais havia por trás daquele mistério? Miguel estava prestes a descobrir que a verdade poderia ser mais dolorosa do que todas as mentiras que tinha enfrentado. Se a revelação era essa, quem ele poderia realmente considerar família? E mais importante, quem estava realmente ao seu lado? O abismo se abria à sua frente, e a transformação de sua vida estava prestes a começar. O Dest. Miguel estava paralisado. A mulher à sua frente, com os olhos vermelhos de chorar, não poderia ser outra senão a mãe que ele havia perdido. O calor do momento estava prestes a ficar ainda mais insuportável. Você precisa me escutar, Miguel. Sua vida depende disso, ela disse, sua voz trêmula, mas firme. O galpão tremeu com o eco de mais explosões do lado de fora. Daniel olhava para a mulher, confuso e preocupado. O que você quer dizer com verdade? O que está acontecendo? Sua voz tremia. Lucas parecia cada vez mais tenso, suas mãos suando enquanto ele tentava esquivar-se a situação. Eu sempre fui sua mãe, Miguel. Nunca menti para você sobre meu amor. Mas a verdade sobre seu pai é muito mais complicada. Ela continuou, os olhos fixos nos dele, como se quisesse hipnotizá-lo com suas palavras. Essa carga que você transportava era tudo parte de um plano. Miguel estava confuso, seu coração batendo forte. Ele queria acreditar, mas tudo aquilo era avassalador. Então a mulher avançou, um brilho nos olhos. Miguel, você nasceu de um experimento. Todo o seu ser é o resultado de decisões tomadas em laboratórios. Seu pai e eu éramos parte de um projeto secreto destinado a criar seres humanos com habilidades especiais. A revelação a deixou sem fôlego. As palavras dela flutuaram no ar, pesadas. Ele não conseguia processar isso. Você está dizendo que eu não sou humano? Que sou parte de um experimento? A sua voz estava embargada. O nó em sua garganta aumentava, como se uma faca estivesse se enterrando nela. Sim, mas não apenas isso. Você tem o poder de influenciar as emoções das pessoas. Você pode mudar a realidade ao seu redor, Miguel. A confissão a deixou vulnerável. A tensão da sala parecia quase palpável. Ele quase pôde ouvir os gritos e tiros do lado de fora. Mas tudo se tornava uma tela borrada,
enquanto ele absorvia a magnitude daquela verdade. Lucas estava prestes a dizer algo, mas um som ensurdecedor de uma explosão cortou suas palavras. A porta do galpão foi arremessada contra a parede. Um grupo de homens armados invadiu, e um deles apontou diretamente para Miguel. Pegue-o, gritou uma voz autoritária. Pânico imediatamente tomou conta. Todos começaram a se mover. Miguel se viu correndo, fugindo das sombras de um passado que estava se desintegrando. Enquanto fugia, a última coisa que ele ouviu foi sua mãe gritando: "Miguel, volte!" Ele olhou para trás, seu coração encolhendo ao ver sua mãe sendo puxada para longe por Lucas. O desespero o invadiu. Como ele poderia ajudar? E enquanto corria, a brutal verdade sobre suas origens começou a se instalar em seu ser. Ele era parte de algo muito maior, algo que poderia destruir não apenas sua vida, mas a de todos ao seu redor. No corredor estreito, os rostos dos captores eram estranhos e intransigentes. Um deles se aproximou rapidamente e Miguel fez o que pôde. Sua mente começou a girar, tentando usar o que sua mãe dissera. Ele precisaria se concentrar. De repente, lembranças de sua infância, dos momentos em que suas emoções pareciam escorregar entre a realidade e os sonhos, voltaram à tona. Ele não sabia como, mas precisava tentar. E então ele parou, respirou fundo e enviou uma onda de paz, tentando criar uma brecha no caos que o cercava. O homem hesitou, os músculos relaxando, mas a tensão não desapareceu completamente. Em vez disso, ele parecia preso entre os dois mundos, o de um captor e o de um ser humano. "Acalme-se", Miguel disse, sua voz tão suave quanto o fervor no ar. O homem piscou, o olhar dele suavizando. Mas antes que ele pudesse reagir, um grito cortou o ar. "Venham para cá!" O som de mais homens se aproximando. A situação estava prestes a se intensificar, e Miguel sentiu que o tempo escorria entre seus dedos. Durante a fuga, ele ressoou com uma nova compreensão. Não era apenas ele contra todos. Os segredos de sua origem estavam entrelaçados à essência de quem ele era. E, mais que tudo, as conexões que ele ainda não entendia poderiam ser a única salvação. Mas quem estava ao seu lado? E até onde ele poderia chegar para descobrir a verdade? Com novas perguntas surgindo, Miguel fez uma última escolha enquanto corria, determinado a desvelar tudo, custasse o que custasse. Ele não sabia o que viria a seguir, mas uma coisa era certa: a batalha pela verdade estava apenas começando. Miguel estava concentrado, cercado pelo caos. As luzes piscavam como se o galpão estivesse vivo. Ele estava correndo, mas sentia as pernas pesadas. O barulho da equipe armada ecoava atrás dele, uma sinfonia aterradora que não parava. O coração batia forte no peito, e sua mente estava turva. Ele precisava pensar, precisava escapar. "É agora", sussurrou para si mesmo. Ele girou em uma esquina, parando para pegar fôlego. O cheiro de fumaça e metal saturava o ar. Ele ouviu os passos se aproximando, e num impulso correu em direção a uma porta lateral. Do lado de fora, a noite estava escura e ameaçadora, as sirenes ainda soando ao longe. Mas algo o fez hesitar. Uma voz conhecida cortou o ar, forte e impositiva. "Miguel, pare!" Era Daniel. Miguel olhou para trás e viu o irmão parado na entrada, a expressão aterrorizada. Mas algo estava diferente nos olhos de Daniel. Um brilho que Miguel não conseguia decifrar. "Miguel, você precisa entender a verdade!" Daniel exclamou avançando. O coração de Miguel acelerou ao perceber que algo estava muito errado. O tom do irmão era intenso e havia uma urgência que o deixava nervoso. "Eles não estão apenas atrás de você. Eles estão atrás de todos nós." O desconforto cresceu em Miguel. "Do que você está falando? Você não sabe sobre nossas origens. Não sabe o que realmente somos?" A pergunta pairou entre eles, e no som de sua voz havia um temor que Miguel nunca tinha visto antes. "Tudo que você ouviu, tudo que te contaram é uma mentira." "Mentira? O que você quer dizer?" Miguel estava paralisado.
as informações colidindo em sua mente. Não somos humanos comuns, Miguel. Nossos pais faziam parte de uma experiência. E você é o mais importante de todos nós. O que quer que Daniel ia dizer em seguida foi interrompido por um som de destruição. A porta se despedaçou, dando passagem a silhuetas sombrias. Os homens armados entraram, e Daniel virou o corpo, protegendo Miguel com seu próprio. Corra! Eu vou atrasá-los! O apelo de Daniel soou como um golpe. Miguel hesitou, o medo o segurando, mas algo na expressão do irmão o fez agir. A voz de sua mãe ecoou em sua mente, pensando que ele não poderia deixar isso acontecer. Ele desviou, saindo pela porta dos fundos, mas foi dos passos atrás que o paralisaram. O instante seguinte foi um horror. Um grito horrendo ecoou do galpão, um som que cortou sua alma. Ele voltou, só para ver Daniel ser derrubado, olhar de desespero em seu rosto. Não, Miguel. A verdade é mais sombria do que você imagina. As palavras saíram entre suspiros e antes que ele pudesse responder, um dos homens levantou a arma novamente. Miguel sentiu o tempo congelar. O desespero o engoliu. Ele não conseguiu se mover, e os flashes daquele momento eram queimados na sua retina. A realidade se despedaçou, e tudo que ele imaginava estar certo voou pelos ares. Então, a cena mudou. No meio do caos, um brilho ofuscante irrompeu do chão. Miguel olhou e uma figura feminina apareceu, envolta em luz. Mãe? Ele sussurrou, o ilogismo da situação. Sim, meu filho. Eu sempre estive aqui observando. E agora você conhece a verdade. A luz cresceu, envolvendo tudo ao redor, cercando Miguel. Não! Isso não pode ser! Miguel gritou, seu pânico sendo sufocado. Você está com eles! As dúvidas consumiam tudo, e a ideia de que sua mãe poderia ser parte daquele horror o dilacerava. Eu fiz o que foi necessário. A verdade é mais complexa do que você pode imaginar. Existe um propósito maior para você, Miguel. As palavras dela turbilhavam em sua mente, abrindo fissuras em sua compreensão. A luz aumentou, e com ela a presença de seu passado. Ele sentiu que a verdade estava se aproximando, mas com custo alto. Tudo o que ele conhecia estava prestes a ser virado de cabeça para baixo. Então, as sombras se aproximaram mais e Miguel percebeu que estava em um verdadeiro labirinto de mentiras. E à medida que ele olhava para sua mãe, o que restava de seu lar, uma sensação aterrorizante se espalhou. Ele estava prestes a descobrir não só quem ele era, mas quem realmente estavam seus aliados, ou inimigos. Um grito irrompeu da garganta de Miguel ao perceber que ele mesmo poderia ser o que teme, e a conexão que acreditava ter desaparecido, mas não sem deixar profundas cicatrizes. O caos se aprofundou, e em meio a tudo, naquela confusão de sentimentos e revelações, Miguel se viu diante de um abismo. A questão a ser respondida agora era simples: em quem ele realmente poderia confiar? E a barreira final entre a verdade e a mentira estava prestes a ser quebrada. Mas a que custo? Miguel estava perdido em meio ao caos. A luz off. Mãe, por favor, o que está acontecendo? Ele gritou, o pânico crescendo. Ela olhou nos olhos dele, a expressão tensa. Miguel, você precisa confiar em mim. O que quer que você tenha ouvido, eu sempre fiz isso por amor. O projeto, tudo isso não era apenas um experimento, era uma maneira de salvar vidas, mas as coisas saíram do controle. Mas as palavras dela eram um eco distante diante do barulho crescente. Os homens armados invadiam o espaço, cercando-os. O terror visível nos rostos dos que estavam ali fez Miguel se sentir pequeno e fraco. Então, do fundo de sua angústia, algo despertou. Ele não era apenas um peão nesse jogo. Ele tinha que lutar. Por ele, pela verdade e por aqueles que amava. Fique atrás de mim, ele gritou para sua mãe, enquanto uma onda de adrenalina percorria seu corpo. Ele se lembrou das palavras dela, aquele poder que ele poderia ter se lhe dessem uma chance. Miguel fechou os olhos momentaneamente, concentrou-se e estendeu a mão.
Ele podia sentir a energia ao seu redor, como se o mundo estivesse mudando em suas mãos. Uma onda de calma se espalhou, e subitamente, os rostos dos captores ficaram paralisados, como se um feitiço os envolvesse. "Vamos, Miguel, agora!" Sua mãe o puxou, e juntos eles correram. A luz e a escuridão se entrelaçavam, e o caminho parecia uma corrida contra o tempo. Quando eles chegaram a uma porta lateral, Daniel estava ali, a respiração trêmula, mas determinado. "Rápido, venham!" Ele gritou, e Miguel quase não acreditou que estava ouvindo suas palavras. Um eco de passos se aproximava, e Miguel sabia que a luta deles não tinha terminado. Eles estavam prestes a cruzar o limiar entre o horror e a liberdade. Mas ao olhar para sua mãe, a conexão verdadeira tornou-se clara. "Mãe, você teve que carregar esse peso por tantos anos. Você sempre foi forte." Ela sorriu para ele, uma mistura de proteção e amor em seu olhar. E você sempre foi mais forte do que imagina, meu filho." Quando eles finalmente conseguiram sair, o ar frio da noite bateu em seus rostos. O som das sirenes ecoava na distância. Mas agora havia um novo propósito, uma nova aliança. Juntos, eles eram mais do que qualquer experimento. Eles eram uma família, e com isso, uma força que ninguém poderia parar. Mas à medida que eles se afastavam, Miguel sentiu um frio na espinha. Será que eles estavam realmente a salvo? Havia muito mais segredos escondidos, e ele sabia que essa batalha pessoal estava longe de terminar. Aquela experiência só era uma parte da verdade, e ele sentia que o bruxulear daquela chama nunca se apagaria. Assim, enquanto o horizonte começava a clarear, Miguel fez um pacto silencioso consigo mesmo. Ele continuaria a luta, não apenas por liberdade, mas por toda a verdade que ainda o aguardava. E talvez, só talvez, aqueles que o perseguiam teriam que enfrentar a tempestade que se aproximava. E nesse momento crucial, a conexão se fortalecera, deixando uma pergunta no ar. Até onde você iria pela verdade? Ei, antes de partir, não se esqueça, você precisa se inscrever agora no canal para não perder as próximas histórias exclusivas que estão por vir. Este é o momento para demonstrar seu apoio. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e nos ajudar a crescer. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. Eu adoro ler cada um deles. E não,